E o que eu queria, na verdade, também cutucar vocês, é assim, a pergunta é a seguinte, além do incluir direito, que é do SESA, os escritórios têm alguma outra iniciativa na área racial? Sim ou não? Matos Filho? Não. Tosini? Não. Então, ao mesmo tempo, falar um pouquinho, mas responder. Além do incluir direito do SESA, nós temos alguma outra iniciativa dentro dos escritórios? Né? Claro, acho que tem o comitê, mas alguma iniciativa objetiva sobre inclusão racial? Obrigado, Quiroga. Bom, primeiro responder a pergunta aqui como diretor do SESA sobre... foi a tua questão mesmo? Sobre o censo. Sobre o censo. Isso, a questão do censo que o SESA fez. É verdade que o SESA fez contratou um instituto, a Faculdade de Engenharia e Administração da USP, ligado a um órgão ligado à FEA, que está fazendo um levantamento extensivo sobre o perfil da sociedade de advogados ligadas ao SESA, né? Mas, assim, muito mais voltado para a questão econômica, empresarial, etc. E isso já estava definido, estava começando esse projeto quando nós, ligados ao projeto Incluir Direito, aliás, isso foi iniciativa do próprio CAGE, o presidente, né, o CAGE conseguiu incluir uma questão sobre diversidade racial neste censo. Então, nós esperamos, em breve, ter um retrato bem mais fidedigno, né, da presença de negros na sociedade de advogados, por intermédio dessa pesquisa bastante abrangente, né, de mais de 200 questões levadas a cada um dos escritórios integrantes do SESA, né, que são mais de 1.000 sociedades associadas no Brasil, como eu disse. Bom, falando especificamente do Trent Rossi Watanabe Advogados, a nossa experiência começou há bastante tempo, eu diria, com a questão de gênero, né, porque o escritório, né, de forma, no início, inclusive não pensada, diria que a gente teve muita sorte de atrair talentos femininos do escritório desde o início, e o escritório, então, chegou a um ponto, hoje em dia, que mais da metade dos sócios do escritório são mulheres. Nós, homens, já somos minoria no Trent Rossi Watanabe e estamos muito felizes com isso, viu? Não, nenhuma queixa. O fato é que essa experiência, né, essa vivência bem-sucedida com a diversidade de gênero nos levou a também abrir os olhos para outras questões que nós poderíamos abordar. Então, em algum momento, o Comitê de Diversidade e Inclusão do escritório foi expandido e se criaram 5 grupos de afinidade. Então, dentre os vários membros do Comitê de Diversidade e Inclusão, que são sócios e administradores do escritório, se formou diferentes grupos de afinidade, que são 5. O de gênero, né, para se discutir ainda mais as questões femininas, o que se pode progredir nessa área, LGBT, o PCD, das pessoas com deficiência, o de etnia e, por fim, o de liberdade religiosa. Né? Se entendeu que eram as 5 questões mais prementes e que mereceriam consideração por parte do escritório, mas de uma maneira, aí sim, o Comitê de Diversidade e Inclusão, portanto, como incluir? Né? Então, para tirar isto, digamos, essa discussão desse foro restrito, né, dos sócios, né, e de administradores, que são, sim, uma caixa de ressonância do escritório, porque estamos em contato com todos, né, associados e funcionários todo o tempo. Mas a verdade é que se entendeu que ali ainda era um espaço muito limitado para discussão e, portanto, se é que se iria progredir, se iria fazê-lo de forma muito lenta. Então, aí a ideia da criação desses grupos de afinidade em que todos podem participar. Né? Se tem um encontro, no mínimo, mensal desses grupos, né, que estabelecem a sua própria pauta e temas para discussão. Então, uma vez por mês, esses grupos se reúnem e discutem todas as questões de interesse daquele grupo. Vou dar o exemplo aqui do grupo de afinidade de etnia,
né, que eu coordeno junto com a Bianca, uma colega que está aqui, que é integrante do grupo. Nós começamos paulatinamente, obviamente, os negros do escritório estão integrados, né, é voluntária a participação, eles espontaneamente vieram integrar esse grupo. Nós começamos discutindo quais são os precedentes, qual é a legislação que existe no Brasil, né, relativa às questões raciais. Quais são os precedentes judiciais importantes, significativos, que existem sobre a matéria? Sobre cotas, sobre crime de racismo, sobre as mais diversas questões envolvendo etnia. E assim foi, né? A bibliografia, quais são os livros existentes, né? Até uma parte de filmes, nós já discutimos quais são os filmes, né, bacanas existentes nessa área que vale a pena ver, né? Talvez para, né, atrair alguns menos afetos aí à leitura, a parte audiovisual seja importante. Enfim, então esse é um amplo fórum de discussão que se tem, né? E eu diria que este é o programa atualmente existente, né? A verdade é que nós também concluímos, né, que o nosso universo de negros no escritório tem mais na administração do que entre os advogados, mas se está justamente com um firme propósito de enfrentar esse problema, né? E a participação no projeto Incluir Direito é apenas uma, né, das vertentes que está sendo explorada, né, para que se chegue num ambiente de maior diversidade interna.